Olá, o meu nome é Patrícia Vegard e, juntamente com a Helena Belchior Rocha, preparamos esta apresentação intitulada O Digital na Intervenção com Famílias. Os objetivos desta apresentação são partilhar a experiência de trabalho numa equipa de intervenção e capacitação familiar, as respostas desenvolvidas por esta equipa durante o período de estado de emergência em Portugal, os mecanismos de adaptação aos planos e condições de contingência e os desafios colocados à intervenção com o uso TIC, o que se aprendeu e o que se pode fazer melhor. As equipas de intervenção e capacitação familiar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa são equipas multidisciplinares especializadas que atuam numa perspectiva transdisciplinar com o objetivo de capacitar famílias, promover competências parentais, de forma a garantir que as crianças e jovens têm os seus direitos assegurados. A intervenção destas equipas privilegia o trabalho em contexto domiciliário e de proximidade com as famílias. Em março de 2020, com a entrada do estado de emergência, que conduziu à imposição de medidas de confinamento e distanciamento físico, levou a que as equipas tivessem de adaptar os seus métodos de intervenção. Desta forma, as equipas precisaram de fazer algumas adaptações, garantindo a qualidade do acompanhamento. Numa fase inicial, as visitas domiciliárias e os atendimentos presenciais só se realizavam em casos urgentes e devidamente justificados. Sendo estas equipas de primeira linha, a intervenção não podia parar, tendo sido necessário integrar as práticas digitais na intervenção familiar, de forma a melhor preparar a intervenção destas equipas e a integração das práticas digitais na mesma, foi necessário recorrer ao diagnóstico e conhecimento prévio que tínhamos de cada família para fazer uma nova caracterização do nível de risco ou perigo e, dessa forma, determinar o número mínimo de contactos semanais. Numa primeira fase de intervenção imediata, foi necessário assegurar as necessidades básicas das famílias e assegurar a proteção das crianças. Neste sentido, trabalhámos diretamente com as crianças para que estas pudessem pedir ajuda caso se sentissem em perigo. Isto era especialmente importante devido ao encerramento das escolas, o que tornava as crianças menos visíveis pelos serviços. Um exemplo de uma das estratégias utilizadas foi contar uma história sobre as profissões, onde as crianças aprendiam a quem podiam recorrer se se sentissem em perigo, como, por exemplo, ligar para a linha 112. Outra estratégia foi ensiná-las a decorar a sua morada de casa. Também estabelecemos palavras de segurança para que se sentissem seguras a pedir ajuda durante os contactos. No âmbito da intervenção em rede, estreitámos a articulação com serviços e parceiros. Criámos, assim, novos mecanismos de trabalho em rede, com procedimentos mais informatizados e centralizados na nossa equipa, que permitissem que as famílias tivessem acesso aos seus direitos e não tivessem que se deslocar aos vários serviços. Isto foi especialmente importante porque, desta fase, também muitos dos serviços de apoio e ação social se encontravam encerrados, com horários reduzidos ou sem atendimento presencial. A especificidade do trabalho destas equipas não permitia que todas as suas atividades fossem realizadas à distância. Assim, foi preciso manter momentos de intervenção presencial, nomeadamente sempre que considerámos estar perante a possibilidade de uma situação de perigo ou a pedido da família, continuámos com a realização de visitas domiciliárias, realizadas pela equipa ou em conjunto com outras entidades e serviços, como a CPCJ ou o Núcleo da Saúde, e atendimentos presenciais, de forma a poder fazer um diagnóstico atual das crianças e das famílias. As tecnologias foram sem dúvidas fundamentais. Devido à tecnologia, as reuniões de equipa e discussões de caso inter-equipas não foram suspensas, passaram para um formato online. Através da plataforma Teams, foi ainda possível construir relatórios e informações sociais, assim como compilar registros, atualizar diagnósticos e criar novos planos de intervenção. Com as famílias, realizamos atendimentos e atividades por videochamada, com recurso ao Skype, ao Zoom e ao WhatsApp. Otimizamos canais de comunicação instantânea e a maior utilização do e-mail, aumentando assim a frequência de contactos. Isto permitiu minimizar o impacto do distanciamento das equipas e das famílias pela quebra do contacto físico e, contrariamente ao que poderia ser expectável, conseguimos realizar uma aproximação em tempo real às famílias.
O recurso a estas ferramentas permitiu continuar a realizar a intervenção previamente delineada e realizar atividades conjuntas com a família. Estas atividades permitiram não só trabalhar fatores estressantes e ou de perigo previamente identificados, assim como também identificar novos sinais de alerta, quer de risco, quer de perigo. Para isso, tivemos de trabalhar a nossa capacidade de, através de um ecrã durante as videochamadas, conseguirmos identificar esses sinais, através da observação da linguagem corporal, do tom de voz, do posicionamento da família no espaço e da leitura das microexpressões. Desta forma, mantivemos o trabalho das dinâmicas e relações familiares, assim como na capacitação pessoal e gestão económica. A intervenção destas equipas está também assente em princípios de colaboração e participação ativa. Assim, procurámos plataformas que pudessem ser colaborativas e que permitissem a interação entre técnicos e famílias. Optámos pelo Padlet, uma ferramenta colaborativa que permite essa interação quer na partilha de atividades, quer na partilha de estratégias. O Padlet tem um layout simples de ser utilizado e o facto de ter o formato de um website permite que possa ser acessado quer por famílias com menor literacia digital, quer por famílias com maiores conhecimentos tecnológicos. Através do Padlet, as famílias poderiam realizar as atividades propostas, mas também propor atividades ou partilhar o resultado das atividades que realizaram. Posteriormente, o Padlet foi adaptado para promover a autonomia das famílias no acesso a serviços. Começamos então a criar e a publicar vídeos curtos de como aceder à Segurança Social Direta, realizar a matrícula escolar online, agendar atendimentos em serviços públicos, entre outros. O balanço atual é muito positivo, tanto ao nível da relação com famílias e parceiros, quer ao nível das competências que têm sido trabalhadas e da capacidade de resiliência mostrada por todos. Apesar dos constrangimentos causados, esta situação trouxe uma proximidade na relação entre a equipa e todos os membros da família, porque estivemos com as famílias diariamente a ajudar a superar as dificuldades na medida que estas iam surgindo. As famílias mostraram ainda competências que desconhecíamos e uma aceitação da integração da tecnologia na intervenção. Potenciou o trabalho em rede e com mecanismos mais ágeis e mais concertados por todas as áreas, com o objetivo de assegurar a proteção das crianças e jovens, mas também de promover o bem-estar e estabilidade familiares. Desta forma, foi possível passar rapidamente de uma intervenção de resposta à crise para uma intervenção planeada e com intencionalidade ainda durante a crise. O que aprendemos? É necessário uma maior aposta na literacia digital de todos, para que cada vez mais possamos integrar as práticas digitais na intervenção. Uma das lições é a importância de começarmos a integrar as tecnologias como aliadas e complemento da intervenção. No futuro, devemos manter o que fomos introduzindo até aqui. Estas ferramentas permitem uma aproximação às famílias resultante do facto de serem utilizadas ao seu tempo, poderem contar com uma resposta instantânea e evitarem deslocações. O trabalho em rede é fundamental. Através de uma intervenção sinérgica com o envolvimento de todos, podemos aumentar os níveis de sucesso na proteção de crianças e jovens. Não menos importante, a ideia de que as ferramentas colaborativas permitem a participação ativa e a partilha de ferramentas que promovem a autonomia. Uma segunda fase da pandemia da Covid-19 virá. Não tenhamos dúvidas que os assistentes sociais serão agentes-chave para que a sociedade se reconstrua. As relações familiares e sociais terão de ser trabalhadas e a situação de estabilidade e acompanhamento às famílias terá de ser restabelecida. Para isso, é também urgente a implementação de novas políticas sociais nesse sentido. Porém, é necessário que consigamos nos adaptar e antecipar cenários, o que requer resiliência e perseverança, assegurando condições de trabalho para que as equipas continuem a tratar e acompanhar famílias, bem como ter acesso direto aos recursos indispensáveis para resolver situações de risco, resultantes do isolamento forçado e voluntário. Motivação em foco, considerando o bem-estar familiar e social, potenciando um ambiente de compreensão dentro das equipas. Reforçar a articulação em rede, aumentando sinergias. Estes são alguns dos pontos para os quais os assistentes sociais devem ser capacitados.
associando a flexibilidade e adaptação às novas orientações que vão surgindo e que se julga pertinente partilhar, refletir e debater, demonstrando como as tecnologias podem complementar a nossa intervenção a vários níveis. Obrigada!